É isso aí, um forte abraço a você que segue acompanhando a programação da Líder. Nesta terça-feira, dia 23 de abril, Dia Internacional do Livro, eu estou aqui ao lado do professor André Sandes, ele que vai falar um pouquinho com a gente com relação à importância dessa ferramenta para a formação e a construção do indivíduo. Inicialmente, agradecer ao professor por mais uma vez ter disponibilidade em atender a equipe da Líder. Boa noite a todos, é sempre um prazer contribuir com a Rádio Líder e agradecer o carinho de Adriana e de Valmir e dizer que estou sempre à disposição no que puder ajudar. Bom, enquanto educador, como que o professor analisa e pode passar para os amigos que acompanham a nossa programação a importância do livro na formação do indivíduo? Bom, falar de livro para mim é um recurso, é um instrumento de emancipação, de mexer com os nossos sonhos, com os nossos sentimentos, com criar uma estrutura de perspectiva para o futuro. Eu sou apaixonado pela leitura e pelos livros. Eu lembro quando era criança que eu não tive muito acesso aos livros, e eu lembro de alguns poucos que me foi apresentado e de como aqueles livros, né, mexeram comigo. Desde já eu me apaixonei pela leitura e eu comecei a perceber que existia um mundo invisível, vamos dizer assim, um mundo paralelo, um mundo que o livro podia nos apresentar. E desde já, de tanto ler e conhecer a literatura, eu fui me encantando até chegar ao ponto também de dar minha contribuição, de apresentar alguns livros, de fazer alguns trabalhos nas escolas, nas comunidades rurais e ajudar as pessoas a entenderem a importância da leitura e do livro na transformação do indivíduo, como você mesmo falou. Bom, essa paixão então pela leitura do professor André sempre já foi uma coisa desde pequenininho? Pois é, desde pequenininho eu comecei a me interessar pelo universo da literatura. E chegou um tempo que eu começava a olhar os livros e dizer assim, eu consigo fazer isso aqui também. É possível fazer algum livro para poder estimular as pessoas a lerem e entenderem essa importância, né? Então, os livros, como eu falei, eles marcaram minha vida e marcaram minha trajetória no sentido de que as oportunidades que me proporcionou através da leitura. Eu costumo dizer aos estudantes que estudam conosco que o livro transforma a vida da gente, que o maior investimento que a gente pode fazer na nossa formação é no livro, porque através dos livros a gente tem mais oportunidades. Eu sempre digo a eles que a gente não estuda para ser melhor do que ninguém, a gente estuda para ter mais oportunidades. E o livro ele muda a vida da gente, porque ele nos apresenta um mundo até então desconhecido e um mundo possível de se conhecer. Como que o professor André analisa o trabalho que vem sendo desenvolvido hoje em dia para esse estímulo à leitura nas escolas? Bom, você fala de escola e me fez lembrar de uma época em que a gente não tinha acesso nem ao livro didático. Eu estudei numa época, por exemplo, que a gente não tinha acesso a livro na escola pública. E nas últimas décadas vem acontecendo algumas transformações, e entre elas de proporcionar ao estudante um livro didático para que possa servir de apoio, de recurso mesmo para o professor, aprofundar os conteúdos, para que os alunos possam ter acesso a imagens, a informações, e que possa sentir a necessidade também de complementar. Então eu acho que isso foi uma grande mudança. O livro didático ele é importante no sentido de proporcionar informações e estimular o gosto à leitura nos estudantes de ensino fundamental e médio. E o livro paradidático, que são aqueles livros que não estão diretamente relacionados aos conteúdos das disciplinas, ele ajuda muito. Por exemplo, eu trabalho com geografia e com as turmas do primeiro ano, a gente sempre começa com aquele livro que eu escrevi, Semeando com Sabedoria, justamente para estimular os jovens
a fazer uma retrospectiva histórica da sua trajetória, é uma atividade que a gente faz que eu chamo de cartografia de minha trajetória escolar, em que ele vai contar toda a trajetória dele, desde a educação mais básica, o ensino fundamental 1, o ensino fundamental 2, onde estudou, o que marcou e tal, e a perspectiva que ele tem no ensino médio. E aí a gente começa com o livro Semeando com Sabedoria, justamente para ajudar os estudantes a construir um projeto de vida. Ele entender o sentido da escola e o que a escola pode proporcionar, para que possa aproveitar com sabedoria esses 3 anos do ensino médio, que é uma revisão do ensino fundamental e que passa muito rápido. Então a gente tem que aproveitar com sabedoria as oportunidades para poder avançar, para poder ter mais oportunidade, para poder ter acesso à universidade, ao mercado do trabalho, a se preparar para o que vem depois. Até porque na juventude a gente ainda está assim, com toda a força, toda a energia, muitos não precisam trabalhar para ajudar a família, então tem que concentrar a energia plenamente no estudo, na leitura. São 3 anos que transformam a vida deles. E a gente trabalha com vários livros paradidáticos. Eu estou falando da disciplina de geografia. A gente começa no primeiro ano trabalhando com o livro Semeando com Sabedoria. No segundo ano a gente trabalha com 2 livros, um abordando a temática da educação do campo, para valorizar o trabalho do campo, e o outro falando sobre a temática da questão da contribuição do negro na sociedade, né? Para a gente resgatar essa questão da identidade, de conhecer um pouco mais dos nossos ancestrais e da contribuição que eles trouxeram para o desenvolvimento do país. E no terceiro ano, algumas vezes, eu trabalhei com o livro que foi a minha dissertação do mestrado, que trata da questão da escola, da escola, e tomando como referência o SEJA, de que forma a pesquisa geográfica pode contribuir para a gestão educacional. Ou seja, a gente conhecer a nossa realidade para fazer um planejamento mais contextualizado, para dar conta das nossas particularidades, que são diferentes de outros contextos. E as outras matérias também, eu vejo que os professores sempre estão sugerindo leituras de livros, e algumas vezes também artigos científicos, porque o ensino médio é uma transição da educação básica para a educação superior, e é importante os meninos já terem acesso no ensino médio a artigo científico, para ir se familiarizando com outro tipo de vocabulário, de discurso, para saber o que é uma fundamentação teórica, o que é uma citação direta, uma citação indireta, para ter acesso ao artigo, à dissertação de mestrado, para que entre na faculdade com mais firmeza, mais consciente, com mais propriedade mesmo, e que possa aproveitar, porque são 4, 5 anos que passa estudando e precisa criar uma base sólida, porque no futuro vai ser um profissional e precisa exercer sua profissão com qualidade, com responsabilidade, com dignidade, com ética. E isso desde já a gente começa já a tratar da questão do ensino médio. Bom, o professor bem citou aí que além de professor é também escritor. Fala pra gente aí como que despertou esta paixão também pela escrita, o que motivou, como que surgiu aí o escritor André Santos. Surgiu de uma forma bem natural. Foi em um momento que me chamaram para fazer uma palestra numa escola sobre educação ambiental, e na época eu estava me especializando nessa área, mas lendo aqueles livros, assim, vamos dizer, mais denso, aquelas leituras mais complexas que o mundo científico exige. E aí, na hora de organizar o discurso, que eu ia bater um papo com os meninos, surgiu a ideia de reler o livro O Pequeno Príncipe. E aí eu reli o livro O Pequeno Príncipe, e aí fui organizando o meu momento com eles, de tal forma que estimulasse a leitura e também abordasse a questão ambiental de uma forma mais suave, até porque se tratava de estudantes do ensino fundamental 1. E aí quando eu cheguei em casa, na varanda de lá de casa, eu lembrei de um terreno baldio que a gente brincava bastante em Santo Antônio de Jesus, e aí surgiu a ideia de escrever o primeiro livro, que foi O Baldio Encantado,
que falava muito dessa temática da transformação do espaço geográfico através do nosso trabalho e resgatando as brincadeiras de criança, chamando a atenção para algumas problemáticas relacionadas à dimensão ambiental, entre elas o cuidado que deve ter com o lixo e com a questão da proliferação do Aedes aegypti, né, que é o transmissor da dengue e tal. Então eu aproveitei o livro para estimular a leitura e também para trazer algumas informações e fazer pensar algumas questões que eu considero importantes. E o livro também, eu lembro que na época eu estava estudando espanhol e eu coloquei a tradução em espanhol para despertar um interesse por outro idioma e tal. Eu acho muito importante. E quando a gente conhece outro idioma, é muito legal porque a gente amplia a nossa possibilidade de fundamentação, né? Então você está fazendo uma pesquisa e você tem acesso a livros em português, você tem vamos dizer assim, um leque à sua disposição. Se você já tem acesso ao espanhol, você dobra as suas possibilidades, e ao inglês, e a outro idioma, francês, seja lá qual for, isso tudo vai enriquecendo e estimulando a leitura. Aí de lá para cá foram vários livros que foram publicados. Alguns deles não foram publicados ainda porque eu faço tudo por conta própria e é muito caro, infelizmente. Que a gente tem uma dificuldade grande aqui no Brasil de trabalhar com literatura de forma independente, porque os custos são altos. E depois que eu terminei o mestrado, eu concentrei energia para fazer o doutorado, e aí eu tive que ler muito, e aí eu dei uma parada nessa parte de publicação de livro. Paralelamente, nasceu minha filha, e aí, balançando o menino de madrugada, surgiu um monte de inspirações, e aí eu escrevi alguns poemas, que depois a gente musicou, e aí surgiu 3 CDs de músicas infantis autorais. Então as publicações estão acontecendo, e as produções também, ainda que algumas delas não tenham sido ainda compartilhado. Por exemplo, a minha tese fala sobre a questão ambiental. Foi um estudo na Serra da Jiboia sobre como a educação ambiental, essa dimensão ambiental, é abordada em 5 municípios, tomando como referência algumas escolas do ensino médio. E foi uma tese de 300 páginas que eu queria transformar num livro. Só que envolve custos, e aí eu estou vendo uma possibilidade de alguma editora se interessar, porque é uma problemática contemporânea que é muito importante, mas isso é um processo que leva um tempo. Enquanto isso, a gente continua estudando e produzindo e sonhando e compartilhando ideias e estimulando as pessoas a lerem, porque o caminho é esse. Bom, falando um pouquinho sobre as temáticas abordadas nos livros, os publicados e os que ainda estão a ser publicados. Bom, eu dividi em 2 grupos a princípio, que era de livro de histórias e outro livro de poema. O de história foi O Baldinho Encantado, Um Presente Envenenado, Cada Dia Sua Magia, Um Amigo Diferente. E o de poema foi Café com Poema, Rimando com Grandes Nomes, Vitamina de Palavras, Geografando com Poesia. E paralelo também o livro de autoajuda, vamos dizer assim. As pessoas não gostam muito dessa palavra autoajuda não, mas quem não precisa de ajuda, né? E aí surgiu a ideia de escrever o Semeando com Sabedoria, que era o livro que eu queria ter lido quando eu era adolescente, porque mexe com os nossos sonhos. E também Gotas de Filosofia, que são várias frases, algumas minhas, mas a maioria de outros pensadores, que para estimular a leitura, porque nem todo mundo que tem fôlego para ler um livro grande. E aí vai lendo aquelas palavras e aquelas frases, aqueles pensamentos, e vai pensando na vida e fazendo, assim, vamos dizer, ajudando no processo de uma reforma íntima, né? De pensando a nossa conduta e fazendo projeção de futuro e reorganizando a nossa escala de valores para viver melhor, né? Para dar nossa contribuição, porque tem muita coisa boa acontecendo, embora não tenha visibilidade, e a gente pode e deve ajudar nesse processo. E também o livros acadêmicos, né?
dois deles, um sobre a questão do campo e outro sobre a questão do negro na sociedade. Esses foram 2 artigos que eu publiquei no Congresso, e eu achei por bem fazer um livro de bolso para poder provocar uma discussão relacionada a essa temática. E o outro livro, que foi minha dissertação de mestrado, que é a contribuição da pesquisa geográfica para a gestão educacional. Aí depois eu publiquei, não o livro, mas em revistas científicas, alguns artigos. E aí eu levo os artigos também para estimular os meninos a conhecer, uma outra, vamos dizer assim, um outro universo, que é o universo acadêmico, né? Que é fascinante também. E a gente vai construindo os textos fundamentando com teóricos que já pensaram, já escreveram sobre determinado tema, e que a gente vai pegando aquelas ideias e vai fundamentando, vai estruturando o nosso texto, fazendo um paralelo e dialogando com outros pensadores, outros teóricos. Isso enriquece, e é assim que se faz ciência. As pessoas que quiserem ter acesso a essas publicações? Bom, na internet a dissertação está em domínio público. Eu digo sempre ao pessoal que quando a gente escreve alguma coisa, já não nos pertence mais. A gente escreve e disponibiliza para o mundo. Então está na internet a dissertação do mestrado. Alguns artigos estão na internet também, de congressos que eu participei e que publiquei e que saiu nos anais dos congressos. E em relação a livros, praticamente todos esgotaram, porque o ano passado, através da Secretaria de Educação, que eu trabalho como coordenador do programa Formação pela Escola, a gente fez um trabalho bem interessante no campo, e aí eu doei mais de 800 livros. A gente foi fazer um trabalho no campo, e assim, a gente optou pelo campo justamente porque são comunidades às vezes isoladas e que não têm acesso a um universo que em outros contextos as pessoas têm. Então aí eu levava o livro para a escola. Primeiro as professoras trabalhavam com o livro, fizeram um trabalho maravilhoso. Elânia, que era coordenadora na época, e o pessoal da secretaria fazia um trabalho com os meninos. Depois eu ia falar um pouco do livro, tirar dúvidas, e levava o violão e fazia uma atividade lúdica, que é uma questão que me proporciona muito, muito prazer. E os outros também foram doados, porque assim, a proposta do meu trabalho em si é divulgar, falar da importância da leitura. Então ela não tem um fim de vender, não tem um fim comercial. Embora eu tenha feito vários trabalhos em escolas, o Colégio Santo Antônio já adotou meu livro, já estive lá, a Copa Educar, entre outras, o Antônio Vieira em Salvador. E aí eu vou nas escolas e a gente faz um trabalho. O próprio Educandário já adotou o livro algumas vezes. E aí a gente vende o livro e alguns a gente distribui nas comunidades mais carentes, para que a gente possa ajudar aos poucos a diminuir essas desigualdades sociais, essa discrepância que existe entre aquelas pessoas que têm acesso, que têm um poder aquisitivo melhor, que têm acesso a livros, e um grupo grande que não tem acesso a livros, ou que tem muito pouco e que fica numa situação de desvantagem. Então eu fico muito feliz em poder contribuir nesse sentido, de estar proporcionando condições para que essas pessoas que não têm acesso à literatura, como eu não tive, possam se encantar e tomar gosto e continuar assim, estudando e se preparando, e no futuro talvez dar continuidade a esse trabalho, né? Já de repente escrevendo também. E enfim, tem muitas crianças que dizem assim, que já tem alguma coisa escrita, que pensam em ser escritor, e eu fico sonhando e vibrando para que um dia eles possam também publicar livros e ajudar as pessoas a sonhar com um futuro mais promissor, que é possível.
Bom, o professor citou aí o trabalho que faz nas escolas, em ir conversar com os alunos, levar até o violão. Me recordo no ano passado também da sua presença na Escola Municipal Marilda Sampaio de Almeida, né, o ENSA, aqui no município de Laje, que fez também esse trabalho de diálogo, de conscientização com os alunos, não só para conscientizar com relação à importância da leitura e dos estudos, mas também com relação à formação cidadã. Justamente. De vez em quando a gente visita algumas escolas para fazer um trabalho de sensibilização, né? No caso do ENSA, especificamente, foi um trabalho com a turma de 9º ano, porque às vezes os meninos demoram um pouco para ter maturidade, para entender o sentido da escola, o valor da educação, o que a escola pode fazer com a gente, né? Em relação ao livro, por exemplo, eu sou muito grato a meus professores, e porque os professores da gente são pessoas que querem nosso bem. Todo professor quer o bem do seu aluno, vibra com o seu sucesso e às vezes pega no pé e tudo mais para despertar. Então, quando o professor pega no pé do aluno, é porque ele não abandonou ainda, que ele acredita que o aluno ele pode mudar a sua vida através dos estudos. E lá com o pessoal do 9º ano, era justamente para que eles tomassem consciência, né? Porque no ensino médio eles precisavam ter maturidade para aproveitar, porque eram 3 anos, e esses 3 anos passam tão rápido, e eles precisam aproveitar com sabedoria para criar uma estrutura, uma bagagem que os permita ingressar no mercado de trabalho ou na universidade, porque é uma preocupação muito grande minha com a juventude, porque quando ela termina o ensino médio, até o ensino médio, vamos dizer assim, eles são acolhidos, são orientados e têm uma estrutura à sua disposição para prosperar, para evoluir, para crescer. Depois que termina o ensino médio, se ele não for acolhido no mercado de trabalho ou na universidade, fica numa situação muito delicada. Então fica vulnerável. Então é uma preocupação muito grande nesse sentido, para que eles possam terminar o ensino médio em condição de entrar na universidade e tocar sua vida para frente. Por falar nessa preocupação que o professor tem com a juventude, com seus alunos, recentemente nós recebemos nos estúdios da Líder o Lucas, né, aqui do município de Laje, que vem aí estudando, né, se desenvolvendo, já fez o seu mestrado, está encaminhando também para o doutorado e recentemente recebeu um prêmio em Portugal. E na entrevista que nós fizemos com ele, ele bem citou o apoio e o incentivo que sempre recebeu do professor André Santos. O Lucas é um menino muito dedicado. Eu falo menino porque ele está com a gente e a gente tem aquele carinho, mas já é um homem maduro, responsável, comprometido. E eu lembro da trajetória de Lucas quando ele estudava no ensino médio, da sua dedicação. Desde jovem, desde o 1º ano, já dava para perceber que era um menino diferenciado, que se dedicava nas atividades, que fazia todas as atividades assim com muito carinho, com muito cuidado, com muita dedicação, com muito afinco. E a consequência disso foi terminar o ensino médio, entrar na universidade e fazer uma boa faculdade. Depois ele fez residência, fez mestrado, está agora praticamente terminando o doutorado, já com perspectiva de fazer o pós-doutorado. Isso enche a gente de orgulho e de felicidade, porque a gente toma uma pessoa assim como modelo, como referência, né? Lucas é uma pessoa genial. É espetacular. E apesar de todo o estudo, todo o conhecimento, toda a bagagem que ajudou, que construiu ao longo de sua trajetória, ele continua humilde, continua tranquilo, consciente, não esqueceu suas origens, não esqueceu sua família, embora esteja tendo acesso a um mundo completamente diferente. Lucas está fazendo doutorado na USP. A USP é uma das melhores universidades da América Latina, então muita coisa boa ainda vai acontecer na vida dele, porque ele está fazendo por merecer. Ele está assim, aproveitando a oportunidade com sabedoria e também está já começando a colher os frutos de todo um esforço, porque estudar, eu digo pessoal sempre, que é uma atividade solitária e que não tem atalhos.
E não existe eu estudar e você aprender. Então é uma atividade que exige muita dedicação. Então às vezes a gente vê uma pessoa prosperando, uma pessoa tendo oportunidade na vida, e a gente não vê quando está de madrugada estudando, quando está sonolento e quando está ali lutando, cheio de livro na mesa e dormindo por cima dos livros. É o esforço que a pessoa faz e que tem consequência, como tudo na vida. Na realidade são escolhas, né? As pessoas que escolhem estudar, elas vão ter outras oportunidades. E é importante lembrar também que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar, porque estudar durante muito tempo foi um privilégio para alguns, né? Então, é por isso que eu chamo sempre a atenção do pessoal, que a gente estuda não é para ser melhor do que ninguém. E ainda brinco, dizendo que tem gente que fala nós vai e sabe para onde está indo. E tem gente que fala nós vamos e está completamente desorientado. Porque o nosso desenvolvimento intelectual, que é através dos livros, dos estudos, tem que vir acompanhado também do desenvolvimento moral. O desenvolvimento moral tem a ver com a sua conduta na sociedade, com a forma ética com que você se comporta e se compromete. Primeiro com Deus, depois com a sociedade, com você, porque quando a gente sai, por exemplo, de um contexto, de uma cidade, por exemplo, a gente está carregando o nome de uma cidade. Eu converso sempre com o Lucas e digo a ele, ó Lucas, quando você sai de Laje e vai para São Paulo, você está carregando o nome de um estado, é o baiano. Então é uma responsabilidade muito grande e eu tenho certeza absoluta que ele está representando a Bahia e o Nordeste muito bem, assim como a gente sai do país, a gente está representando um país inteiro. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Eu digo aos meninos na escola que quando ele vem para a escola, ele é um representante da família dele. Então ele precisa representar bem a família dele e assim, fazer valer assim, o esforço que o pai e a mãe e a expectativa que eles têm em relação aos filhos. Muitos deles não tiveram oportunidade de estudar. Estão proporcionando e acreditando que os filhos vão ter outras oportunidades. Então quando vai para a escola brincar, ele acaba jogando uma oportunidade fora de ter oportunidade na vida e se dar bem, financeiramente falando agora, e também decepciona as pessoas que mais ama, que é aquela pessoa que criou, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um tio, uma avó, pode ser uma pessoa que nem conhece, que adotou e que tratou com carinho, com amor. Então ela tem uma expectativa muito grande. E é muito bom a gente saber que alguém confia na gente e espera da gente grandes coisas. Esse incentivo é fundamental. Bom, professor, falando um pouquinho agora com relação ao trabalho que é desenvolvido pela Secretaria de Educação aqui do município, nesse incentivo à leitura, os projetos, enfim. Bom, a Secretaria de Educação tem um compromisso muito forte com a educação. E, ao meu ver, desenvolve um trabalho assim, muito interessante no incentivo à leitura. Laje é um município que tem uma equipe de professor muito forte, uma equipe muito boa, preparada. Pelo menos o que eu vejo, são professores responsáveis, comprometidos. A gente também tem um grupo de estudantes que está em processo, está entendendo cada vez mais que estudar é o caminho. Inclusive alguns estudantes de outros municípios, de municípios vizinhos, já vêm estudar aqui com a gente. Isso é um demonstrativo de confiança. Em relação aos projetos, são muitos os projetos que são desenvolvidos. Alguns deles sem a visibilidade que merece. Alguns deles são projetos micro, desenvolvidos em sala de aula mesmo pelo professor. Porque é o professor que ele está, assim, vamos dizer, na linha de frente e que o estímulo à leitura, a questão da alfabetização. Quando eu falo alfabetização, não estou nem falando a escrever e ler simplesmente, porque a alfabetização ela pode ser em diferentes níveis. Por exemplo, se alfabetizar no mundo científico, se alfabetizar no sentido de compreender a realidade e fazer uma análise mais profunda da complexidade que envolve as coisas. Então, tem esses projetos que são muitos anônimos, que são desenvolvidos na sala de aula. Inclusive, eu queria até aproveitar a oportunidade para parabenizar os professores que trabalham com alfabetização pelo trabalho que vem fazendo, porque a alfabetização
é como se fosse a árvore. A gente vê a árvore, percebe a sombra, os frutos, as flores, as frutas, enfim. Mas a raiz, que está puxando ali substâncias e nutrientes do solo, às vezes nem é visível. Então vai aquele carinho e aquele apoio, aquele abraço aos professores que trabalham na base. Ainda que eles sejam, ao longo do tempo, esquecidos, mas a contribuição deles é fundamental no desenvolvimento de um estudante, porque o sujeito só chega na universidade e em outros degraus quando passa por uma boa alfabetização. É muito ruim quando a gente é mal alfabetizado. Tem que ter muita disciplina para correr atrás e conseguir minimizar o impacto que isso provoca. Por isso que é importante oferecer educação de qualidade e tratar as crianças com muito carinho e respeito. As crianças são os maiores patrimônios de um país, de uma cidade. As crianças é um tesouro. A criança é um tesouro. Então, um lugar que não valoriza suas crianças e que não ajuda essas crianças a se desenvolver com saúde em todos os aspectos, é um lugar condenado que não tem futuro. Porque você está negligenciando aquela parcela da população que vai ser o herdeiro desse planeta, né? Então, tem muitos projetos também, alguns deles que têm mais visibilidade. O ano passado foi feito um trabalho brilhante por toda a equipe da secretaria. A professora Ana Lúcia estava até mais à frente, e a professora Patrícia, e toda a equipe que estava dando apoio, mas fez um trabalho muito interessante de resgate da história de autores, alguns privilegiando autores baianos, e fizeram uma exposição extraordinária. A vontade que a gente tinha era que todas as pessoas pudessem ter acesso a visitar, porque ficaram tão lindos, e o apoio dos professores foi fundamental, porque por mais que tenha uma orientação, uma coordenação que ajude, o professor é aquele que está metendo a mão na massa e que está fazendo acontecer efetivamente. Então, isso é uma questão que a gente não pode esquecer. Professor, eu agradeço sua participação aqui no microfone da Líder. O espaço fica aberto para algo mais que o senhor queira acrescentar, que eu não lhe indaguei no momento, e para que possa deixar também a mensagem à juventude que acompanha a nossa programação. Pois eu queria aproveitar a oportunidade para chamar a atenção dos jovens, principalmente, porque quando a gente fala em jovem, a gente está falando de jovem de 0 a 100 anos, ou até mais, porque essa questão da juventude é mais um estado de espírito, para que valorize mais a educação formal, a escola. Às vezes a gente espera muito do sistema, às vezes a gente espera um salvador da pátria que vai assumir o poder, por exemplo, e vai mudar tudo. E eu digo direto aos meninos que a mudança começa primeiro na gente, é uma mudança interna. Então, eu primeiro mudo a mim, e mudando a mim, eu mudo o contexto que eu vivo, e mudando o contexto que eu vivo, vai tomando uma dimensão que a gente vai ajudando, contribuindo para mudar o mundo. Então, não estou falando nem a nível de Brasil, estou falando a nível de mundo. Então, essa reforma íntima, essa mudança endógena, interna, que é fundamental. Essa mudança que vai nos fazer enxergar as coisas com mais profundidade, mas ter mais atenção à nossa conduta, ter mais atenção às coisas que a gente compartilha. A gente está vivendo um momento que as pessoas têm muito acesso à informação, a era da informação, e o nosso desafio agora é tirar proveito dessas informações, saber filtrar essas informações, buscar conhecimento, porque eu lembro e digo os meninos que há pouco tempo atrás, eu tenho 41 anos, vamos dizer, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, a gente não tinha acesso a essa tecnologia. Então hoje o sujeito que tem acesso à internet, que tem um celular simples, ele pode ter acesso no celular a filmar, a gravar, a colocar vários livros para ler, a ter acesso a videoaula. Então acho que o desafio da gente agora é fazer bom uso dessa tecnologia, porque a gente ainda está engateando, ainda está encantado, e aí tudo se compartilha. Mas aí aproveitando a oportunidade também para chamar a atenção em relação a isso. Só vale a pena compartilhar coisa boa.
Porque coisa ruim a gente já vê o tempo todo. Então fica parecendo que não tem nada de bom acontecendo. E tem muita coisa boa acontecendo. Não tem visibilidade, mas tem muita coisa boa acontecendo. Então a gente está lendo. Eu nunca vi as pessoas lerem tanto. Leem muito. Agora, a qualidade do que lê, esse é o desafio. É filtrar as informações que recebe, compartilhar coisa boa, mensagens positivas, para que a gente possa ir progressivamente construindo uma estrutura base para a gente mudar a realidade, não só do Brasil, mas do planeta como um todo. Então isso é possível. E está na mão da gente, porque, primeiro, como eu falei, a mudança é interna. Primeiro a gente muda. Quando a gente muda e se transforma numa pessoa melhor, a gente começa a perceber a mudança nas outras pessoas também e começa a criar expectativa. Assim como eu mudei, as pessoas também mudam. Assim como o livro, por exemplo, mudou a minha vida, pode mudar a vida das pessoas. Então são escolhas que a gente faz. E para finalizar, porque o professor gosta muito de falar, eu queria agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez Valmir e Adriana, assim, pela iniciativa de proporcionar esse momento, de falar da importância do livro e dizer a todas as pessoas que leiam, estudem, sugiram livros, estimule as crianças a ler, deem livro de presente. Isso não é uma cultura da gente, né? Às vezes a pessoa faz aniversário e ganha brinquedo. Eu não estou dizendo para não dar o brinquedo não, que tem brinquedos que são excelentes, que ajudam também a gente a desenvolver coordenação, motora fina e outros aspectos, mas o livro também, ele pode ser um instrumento de prazer, ele pode ser um brinquedo, porque ali você vai tendo acesso a um universo encantado da literatura. Então, a leitura mudou a minha vida e pode mudar a vida de quem quiser. Então, mais uma vez, agradeço e Deus abençoe a todos. Tá aí, ao lado do professor André Sandes, repórter Adriana Santiago para Líder, o seu canal de informações, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.